Boas palavras do coração de Deus para o nosso coração, para o meu e para o seu coração. Texto da palavra de Deus que estamos meditando sobre ele, é de Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 15, para refletirmos sobre como alcançar a prosperidade, ou atitudes que nos ajudam a crescer e a prosperar dentro de uma perspectiva mais abrangente do que costumeiramente nós vemos. Nós lemos verso 15, agora verso de número 16, diz o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O verso anterior, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Aí continua, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Palavra pouco utilizada, remir, que é emprestada do vocábulo comercial da época, significa comprar. Só que a ideia que o apóstolo Paulo quer passar aqui é ter sentido de urgência em relação ao tempo, que você não pode comprar necessariamente o seu tempo, porque Deus é Senhor da história, do tempo e de nossa vida. Quando ele utilizou estas palavras, ele estava dizendo: não perca oportunidade. A tragédia da oportunidade perdida tem levado pessoas a perderem a chance de crescer, a chance de prosperar. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que toda oportunidade se realiza e se efetiva no tempo. Você tem aproveitado o seu tempo? Você tem usado o seu tempo com critério, com sabedoria? A primeira atitude para que prosperemos é ter comportamentos e uma ética, conduta sábia. E a segunda, nós não podemos perder oportunidades. Oportunidades, como já disse, efetivadas no tempo. O tempo é extremamente precioso. A forma como você lida com o tempo determinará como está sendo o seu presente, ou determinará o seu futuro e criará uma marca no passado sobre a sua história. A forma como lidamos com o tempo determina a nossa vida. É interessante que eu me lembro do saudoso pastor Daniel de Oliveira Cândido. Ele escreveu um livro intitulado Reflexões sobre Mordomia Cristã. Naquele livro, ele diz que o tempo é uma máquina que transforma futuro e presente, que transforma o presente em passado. Se a gente olha para essa máquina e atentar para ela, a gente vai perceber que só existe nesses três tempos um único tempo, que é o tempo da ação. Qual deles é? Somente no presente, somente no agora. Ninguém age no passado, tampouco no futuro. Futuro pertence à esfera de planejamento, pertence a Deus. Nós, em relação ao futuro, nossas atitudes só podem ser concentradas no planejamento, na previsibilidade ou na probabilidade antecipada por uma visão que Deus pode nos dar. Então, se você quer prosperar, utilize bem o seu tempo. Quem desperdiça um minuto do seu tempo não tem um bom senso do valor da vida. Eu costumo lembrar também que todos nós temos o mesmo tempo. E, em tese, as pessoas dizem que temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para estudo, lazer, e 8 horas para o descanso. Nós utilizamos 1/3 do nosso tempo para dormir. Isso quer dizer que uma pessoa de 30 anos já dormiu 10 anos. Uma pessoa de 60 já dormiu 20 anos. Mas existem alguns que extrapolam, né? Eu conheço uma pessoa que, por mais de uma vez, já ouvi que ela emendou, né, de um dia para o outro e dormiu 48 horas. Quando eu lembro disso, eu tenho que trazer à nossa mente, à nossa memória, a recomendação do apóstolo Paulo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Na época do apóstolo Paulo, ele já dizia que os dias eram maus. E hoje, na nossa época, como estão as coisas? Precisamos remir
o tempo. Aproveitar a oportunidade da vida que Deus nos dá para empreender grandes coisas, ter grandes sonhos, obviamente planejar as etapas da concretização desses sonhos. E às vezes a gente, não sabendo lidar com o tempo, a gente comete alguns equívocos ao planejar. A gente planeja coisas altas demais, elevadas demais, e a gente às vezes quer alcançar essas coisas com muita velocidade. Precisamos saber escalonar, e Deus pode nos dar essa direção. Aproveitar o tempo imperioso é necessário. Quando a gente vive sempre adiando, dizendo o ano que vem eu vou fazer, o ano que vem não, a decisão tem que ser presente. Você planeja para o futuro, mas toma uma decisão agora. Deus tem colocado sonhos em seu coração. Querido, não transfira o direito indelegável, que é o direito de sonhar. Não transfira isso. Mas também não transfira o outro direito que você tem, que é indelegável. Você não pode passar para outro, que é o direito de crer. Mas para que sonhos se realizem, você precisa aproveitar oportunidades, você precisa remir o tempo. Comece agora, passo a passo, e você vai ver que Deus o colocará no lugar de honra. Seja o melhor naquilo que você vier a fazer para honrar a Deus. A Bíblia nos faz lembrar que, se você é um perito na sua obra, ela diz: vês o perito em sua obra, entre os nobres será posto e não diante da plebe. Ou seja, Deus honra aquele que se dedica, aquele que usa a oportunidade que recebe para empreender grandes coisas. Faça a diferença. Aproveite o seu tempo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.